Hoje eu quero fazer uma homenagem ao meu querido amigo Pedro Hertz, que foi quem deu, nos fins da década de 90, o toque da cultura como realmente o centro de cultura de todos os livreiros e autores do Brasil. Eu sempre tive uma vontade de ser mais escritor até do que advogado e professor. E mesmo no Colégio Bandeirantes, nós temos um grupo de 200 estudantes, não só do Colégio Bandeirantes, mas de outros colégios da Redondeza, Colégio Ipiranga, Minerva, Ateneu Brasil, que formamos uma associação intitulada Associação dos Jovens Artistas. Cheguei naquela ocasião porque fui eleito presidente, já aos 17 anos, a escrever uma peça teatral aos 17 anos, no estilo grego, unidade de tempo, de lugar e de ação, em redondilhas menores, versos de 7 sílabas, mas versos brancos, sem rima, para ser representada pela associação, já que o número daqueles que queriam seguir a carreira teatral era muito grande. Depois que entrei na faculdade, comecei a escrever, Saulo Ramos e eu saíamos, e ele conta isso no livro Código da Vida, eu, ele, Paulo Bonfim, Mário Chami, todos capitaneados por Guilherme de Almeida. Ele brincava comigo quando íamos para o interior declamar versos em sessões culturais do interior. Dizia: Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o poeta. Nós gostamos de poesia. E é interessante que fins da década de 80, na década de 90, nós tínhamos na Livraria Cultura um grupo que se reunia todo sábado, às 11 horas da manhã. Marcos Reis, Inácio de Loyola Brandão, Lígia Fagundes Telles, quando vinha a São Paulo, Nélida Pinhon, Paulo Bonfim, ministros da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, senadores que queriam comparecer no nosso grupo, que ficava das 11 horas da manhã até 1 hora. Inácio Loyola Brandão chegou, inclusive, a escrever uma crônica lembrando aqueles momentos de fins da década de 80 e da década de 90, em que dizia que eu ia comprar as coxinhas ao lado de uma espécie de padaria de café que havia no Conjunto Nacional. Pedro Hertz fornecia o uísque e cada um trazia o que podia para ficarmos beliscando e conversando sobre literatura. Muitas das pessoas que foram escolhidas para a Academia Paulista de Letras, para o Clube de Poesia, que na época era muito atuante, inclusive eu fui presidente do Clube de Poesia com figuras como Lígia Fagundes Telles, Miguel Reale, Paulo Bonfim, dentro da diretoria, Geraldo Vidigal. Então, a falência da Livraria Cultura é como se tivesse havido a falência de um grupo cultural que, na época, fez efetivamente história aqui em São Paulo. Nós consideramos que a Academia Paulista era o centro da cultura de São Paulo. O Clube de Poesia, fundada por Cassiano Ricardo, no primeiro Congresso de Poesia em 1948, na época, 50 anos depois, eu vim a ser presidente daquele clube fundado em plena atuação. E esse grupo, Marcos Reis escrevendo na última página da revista Veja, que tinha grande penetração à época, muitas vezes citava o nosso grupo, aqueles que gostavam de contar histórias
e relembrava sempre com muito humor aquele que foi um dos grandes escritores que tivemos na Academia Paulista de Letras. Então é com muita tristeza que eu vejo a falência. Considero que Pedro Hertz marcou uma época, como era o dono da Livraria Cultura, na cultura de São Paulo. A cultura vai à falência economicamente, mas a sua lembrança, a sua marca na história brasileira, como foi no início do século XIX, Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, onde os parnasianos se encontravam, onde Olavo Bilac, Guimarães Passos, Emílio de Menezes e outros se encontravam, a esse ponto de encontro que por mais de 10 anos Pedro Arte com Pedro Hertz fez com que vivesse em plenitude, esse jamais será esquecido. A economia leva a Livraria Cultura à falência. A cultura, entretanto, fica permanentemente na memória e na história da cultura de São Paulo, sendo que Pedro Hertz e todos aqueles que participavam daquele sábado na Livraria Cultura serão permanentemente lembrados pelos biógrafos do futuro, porque representou realmente um movimento de grande importância na história cultural de São Paulo. O meu abraço a Pedro Hertz nesse momento, meu abraço a todos aqueles que trabalharam, que fizeram, que discutiram, que apresentaram novas linhas culturais, que fizeram novas correntes na literatura, na música inclusive, porque a cultura fica sempre. A economia passa, mas a cultura permanece na história. E essa lembrança nós sempre teremos da Livraria Cultura, que foi símbolo da união dos pensadores e dos intelectuais de São Paulo numa determinada época da história do Estado e da cidade de São Paulo.